Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Já estamos no quarto domingo depois da Páscoa. Tempo de preparação também para a ascensão de Nosso Senhor. Vemos que já no Evangelho de hoje, no Evangelho de São João, ele fala que vai ao Pai, que retornará ao Pai. Ou seja, cumprindo todo esse tempo de ensino aos apóstolos, depois de sua ressurreição, ainda passou 40 dias ensinando os seus discípulos. Nosso Senhor começa a anunciar que ele voltará para o céu. Tanto é que se aproxima já o tempo também da ascensão do Senhor. Nosso Senhor vai subir ao céu, vai voltar para junto de seu Pai. Porém, ele ainda segue dando algumas instruções aos apóstolos de como eles devem levar a igreja, ao anunciarem a todo mundo o reino de Deus. Na epístola de hoje, São Tiago também nos exorta a sermos ponderados, a não nos encolerizarmos facilmente, que atualmente é quase impossível não irar-se, vendo todas essas coisas que acontecem aí no mundo, e no Brasil também, sobretudo, e não se indignar. Sobretudo nós que moramos aqui em São Paulo, e vemos tantas barbaridades aí sendo cometidas por esses políticos aí loucos, e como manter a nossa paz na alma diante de toda essa confusão, essa fraudemia, essa confusão toda, os trabalhos, o comércio sendo fechado, as pessoas desempregadas, como não irar-se durante esse tempo de confusão generalizada. Porém, aqueles que são católicos, aqueles que seguem a Cristo, a Nosso Senhor, verdadeiramente devem ter essa paz na alma. Porque sabemos que, por mais que nos encolerizemos, nos iramos, queremos até fazer vingança com as próprias mãos, porém sabemos que a justiça compete a Deus e não a nós. Então não adianta. O que adianta, sim, são as nossas orações. Claro, aqueles que podem agir, que trabalham aí no mundo, nos cargos políticos, sim, podem e devem seguir a doutrina social da Igreja e aplicá-la. Porém, nós, simples fiéis, o que devemos fazer é rezar e ter o nosso espírito tranquilo na paz. Porque sabemos que quem fará vingança por nós será Deus nosso Senhor. Então São Tiago diz: pronto para ouvir, depois ponderado no falar, e 3, custoso de se irar. Então vamos dissertar sobre esses 3 pontos rapidamente. Então, 3 pérolas engastadas em uma joia. Tais seriam as 3 exortações da epístola de São Tiago. Seja o homem pronto para ouvir, ponderado no falar e custoso de se irar. O primeiro é pronto para ouvir. O homem deve estar sempre pronto para ouvir. O mal do mundo hoje é isso, falar. Toda hora a gente falando, ninguém para ouvir. Em um século em que todos têm direito à palavra, cruzar os braços em atitude de submisso ouvinte é, dentre as coisas deste mundo, uma das mais difíceis. Toda hora a gente na internet, televisão, não sei o que, falando. Dificilmente encontrar alguém que ouça. Ainda mais quando o orador aborda assuntos de moral que pouco agradam ou argumentos de religião que pouco interessam. Tu mesmo, meu irmão, se és sincero, deves confessar
quanto te pesa a explicação dominical do Evangelho ou a prédica pastoral do teu vigário. Muitos mesmo se cansam até de ir à missa e ouvir ali o que o padre está dizendo, o que o padre está ensinando. Às vezes custa para nós, porque nós não ensinamos somente coisas abstratas, né, ou teóricas, mas também na vida prática, como deve ser um católico no mundo, e isso às vezes custa. E as pessoas se cansam até de ouvir, né, o que a igreja ensina. Qual seria, porém, o motivo de tal aversão? Humilha-te. Acaso aprender dos outros, ou julgas perder a tua dignidade aceitando os esclarecimentos da moral e do dogma católico? Os teus receios revelariam, então, apenas disfarçado orgulho. Então, muitas vezes é o orgulho que não quer ouvir. Não quero ouvir o que a igreja ensina, não, esse padre fala demais, não temos que seguir essas exortações, eu não preciso disso. Muitas vezes assim, é próprio dos orgulhosos não querer ouvir. Acha que já sabe tudo, é a geração atual. De fato, vê com que atenção homens cultos seguem as lições dos professores da universidade. Atenta com que respeito os advogados se reúnem em torno de uma cátedra onde um jurisconsulto interpreta artigos da lei. Então muitos ouvem essa gente aparentemente inteligente nas universidades, professores, pessoal formado, isso não sei o que, ouvem essas coisas, porém na hora de ouvir, né, o que os padres ensinam, não querem saber. Dão atenção a tantas outras coisas inúteis que não tem nada a ver com a nossa salvação eterna, porém não querem ouvir o catecismo, não querem ouvir o sermão, não querem ouvir as leituras da Sagrada Escritura, a vida dos santos, nada, isso não interessa. Só o que interessa são as coisas intelectuais, das universidades, das escolas, o que é que os cientistas estão dizendo atualmente. Mas com relação à nossa salvação, como temos que nos portar, isso não interessa. Observa com que seriedade os médicos assistem às experiências de seus colegas. Repara com que diligências engenheiros e matemáticos refazem conjuntamente cálculos difíceis. E tu mesmo, quantas vezes te surpreendeste consagrando a tua atenção a um discurso onde um orador ministrava a sua ciência a seus ouvintes? Enfim, não é com todo cuidado que acolhes o parecer do teu advogado, os conselhos do teu médico, a palavra de um financista? Por que então te recusas, humilhado, a ouvires lições que se destinam a garantir a tua salvação eterna? Lembra-te ainda de que o sacerdote não fala como um homem em nome de uma autoridade humana, mas, elevando-se acima de todo sentimento terreno, expõe em nome de Deus uma lei divina. Então nós perdemos tempo com essas bobagens, às vezes na internet a gente passa o dia inteiro nessas curiosidades, e na hora de ouvir os padres não querem saber. Hoje houve conselho de nutricionista, de como fazer dieta, de como viver bem, de saúde e tudo, porém a saúde da alma, zero. Tem gente que perde dias inteiros ouvindo essas coisas e na internet procurando como receita de não sei o que, de emagrecer, de viver bem, de dieta cetogênica, não sei o que, e depois, mas e para a salvação da alma? Porque o corpo vai se acabar tudo, não adianta. Você pode fazer dieta, o que for, um dia vai se acabar tudo, os vermes vão comer tudo. Vai todo mundo para o caixão, para o cemitério, da mesma forma. Agora e depois a alma, como vai ficar? Porque a alma é imortal, o corpo perece, porém a alma é espiritual. A alma subsistirá e vai ser julgada, haverá um julgamento. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus pelo que fazemos, e você vai falar o que diante de Deus no dia do seu julgamento? Que você fez dieta, que você correu, fez exercício, ginástica. E aí depois vivia amasiado, não se casou na igreja, não educou os filhos na religião católica, né? Vivia embriagado com bebida, com jogo, né? Vivia em carnavais usando roupas indecentes, modas indecentes. Então, o que é que interessa? É a salvação da nossa alma, ou o bem-estar do corpo aqui nesse mundo. Então, ouvir mais
Parar de falar mais e de procurar bobagens e ouvir mais o que ensina a Santa Igreja, os sacerdotes católicos. Ou o que ensina Nosso Senhor, Ele mesmo, nos seus mandamentos. Depois, o segundo ponto, então, pronto para ouvir, depois ponderado no falar. Eis a segunda exortação de São Tiago, a que se reportaria em primeiro lugar o apóstolo, senão as questões religiosas, dentre as outras as mais difíceis e geralmente as mais ignoradas. Não pode deixar de admirar a leviandade com que a maior parte dos homens, alheios à gravidade do assunto, abeiram-se dos problemas mais sérios. Sem maiores consequências em temas políticos, por exemplo, tal procedimento levaria a sinistros resultados na vida religiosa, esquecendo a doutrina de Nosso Senhor. Quantas catástrofes pode acontecer? A separação da Igreja e do Estado, um Estado laico, um Estado sem religião, a Igreja que não é mais privilegiada no nosso país, senão um domínio total de seitas, de falsas religiões no Brasil, em detrimento da religião católica. Então, tudo isso por quê? Porque não agimos, não nos interessam os assuntos religiosos, mas sim as coisas da vida comum. As pessoas hoje são indiferentes com relação à matéria religiosa. Hoje todo mundo acha que pode se salvar em qualquer seita, em qualquer religião. Só basta um só Deus, a gente acredita em Deus e já está bom. Eu não mato e não roubo, já basta. Então acha que é assim, se eu vou à missa ou não interessa. São pessoas indiferentes. Todo mundo vai para o céu e se salva de qualquer jeito. Então tudo isso são ideias erradas. Dize-me, meu irmão, poderias tu imaginar a quais conclusões chegaria quem, ignorando até mesmo os primeiros elementos do catecismo, ousasse discutir sobre os mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação, sobre a Santíssima Eucaristia, o sacramento da penitência, a dignidade do sacerdócio? Entretanto, não é esse um fato raro, e Deus queira que tu mesmo não hajas que repreender-te de igual falta. Então tem muita gente por aí que vive falando sobre essas coisas, ou de teologia, ou dos papas, ou de não sei o que, dos documentos da igreja, dos concílios, sabe de tudo e não sabe o catecismo básico. Não entendeu nada de religião, ou não leva uma vida católica. Tem gente que passa o dia inteiro aí na internet e não reza um texto, não reza um Pai Nosso, não vê Maria e nada. Então de que vale viver o dia inteiro pesquisando? São curiosidades. Porém, não estuda a doutrina católica, não reza, não vai na missa, não se confessa, não recebe a comunhão. Então as pessoas ficam perdendo tempo com coisas inúteis. Com que perfeição, ao invés, a Igreja pratica tal ensinamento? A nenhum dos seus ministros é confiado o ministério da palavra, senão depois de longos anos de preparação. Então, a Igreja faz isso. As pessoas entram no seminário, os jovens entram no seminário e passam anos ali estudando, ouvindo, aprendendo a doutrina católica, a Sagrada Teologia, para depois poder assumir algum ministério. Talvez ensinar as pessoas, mas depois de anos de preparação. Hoje não, qualquer um entra aí na internet, já é teólogo, já é formado, fica falando um bocado de bobagem e as pessoas seguem esse tipo de coisa. Pessoas sem preparação alguma. Cegos guiando outros cegos. No protestantismo é assim, qualquer um compra um curso de Bíblia, qualquer um vira pastor e abre uma seita em qualquer garagem e está ensinando aí a Bíblia e as pessoas seguem essa gente. Entrega-o no seminário a sábios mestres que lhes desvendam os segredos da Sagrada Teologia, examina-os cuidadosamente e depois de tê-los assim formados e consagrados, no decorrer de toda a sua carreira sacerdotal, segue-os, vigilante com seus conselhos, a fim de que não se afastem daquela doutrina que tem a sua base em Jesus Cristo e nos apóstolos. E ainda assim, além de passar anos no seminário estudando, os padres se formando, ainda depois que se ordenam, ainda são acompanhados pela igreja, pelo bispo numa diocese. O que é que esse padre está fazendo nas paróquias, o que é que está ensinando,
Tudo isso a igreja tem uma certa vigilância, por quê? Porque ela visa a salvação das almas e que nenhuma se perca. Como, pois, ousarás tu, sem preparo suficiente, discutir assuntos tão complexos e tão difíceis? Ser ponderado em falar, para que te não aconteça fazer-te mestre de erros e sejas cortado como galho seco da videira de Cristo. Então, em vez de sair por aí falando, primeiro se formar, primeiro estudar e depois dar opinião. Nós vemos sempre essa mesma história, né? Não sair por aí dando opinião sem saber. Depois, custoso de se irar, né? Não irar-se, não ter raiva, ódio facilmente. É a terceira recomendação do apóstolo São Tiago. Nem toda ira deve ser condenada. Há uma ira santa, que é virtude, e uma ira pecaminosa, que é a paixão desregrada. Quem ousaria acusar Jesus Cristo de pecado, vendo de azorrague em punho expulsar os vendilhões do templo? Então, por exemplo, Nosso Senhor uma vez foi entrar no templo para rezar, e chegou lá, tinha muita gente vendendo coisas, uma confusão, e Nosso Senhor pega chicotes, cordas e sai expulsando toda aquela gente de lá e diz que a casa de Deus é a casa de oração. Então, às vezes tem algumas iras que são iras santas. De fato, a gente, para fazer alguma correção, às vezes, né, por exemplo, os pais às vezes têm que bater nos filhos, dar umas palmadas para ver se aprendem, né? E nem por isso pecam, porque faz parte do ensino. Então, quem ousaria acusar Nosso Senhor também desse pecado, né, de ira, quando expulsa os vendilhões do templo? Acaso peca o orador sacro, invectivando contra a corrupção dos costumes, os vícios e as paixões? Às vezes também os padres, quando estão de púlpito falando, né, contra os vícios, contra os pecados, se exaltam um pouco também, né, mas nem por isso pecam. Enfim, quem poderia repreender aqueles bons pais que, em seu zelo pelos filhos, contra eles se iram a fim de desviá-los dos maus caminhos? A ira é como as nuvens cheias de águas, são úteis aos campos e aos homens. Carregadas de saraiva, são prejudiciais a todos. Efeito de uma paixão motivada pelo ódio ou pelo desejo de vingança, a ira é uma ofensa a Deus, motivada pelo zelo da glória de Deus e usada com prudência, é verdadeira virtude. Então, como eu dei o exemplo dos pais, às vezes os pais, para corrigir as crianças, têm de pegar um pouco pesado, né? Às vezes até mesmo dar algumas palmadas, como eu falei, castigá-los para que aprendam. Porém, qual é a finalidade de tudo isso? Que os filhos andem no bom caminho, que se corrijam, que saiam do mau caminho e voltem para o bom caminho. Então, nem sempre, às vezes, né, a ira é coisa ruim, ou irar-se, né, mas sempre nesse bom sentido, que é pelo zelo. Né, deve ser sempre motivada pelo zelo da glória de Deus e usada sempre com prudência. Claro, ninguém vai sair brigando, gritando por aí, ou espancando todo mundo. Prudência, né, é a verdadeira virtude. Como, porém, dominar o impulso da ira? Como controlar? Às vezes, né, as pessoas se estouram facilmente. Perguntarás, vendo já tantas vezes inutilizados teus bons propósitos. Antes que mais nada, evitando discussões acaloradas. Evitar discussões. Se a gente sabe que às vezes vai se alterar, não se meter em nenhuma discussão. Pois, se das serenas sai a luz nas discussões acaloradas, os corações se apartam. Então, às vezes, nas serenas discussões, às vezes a gente já fica um pouco assim animado. Então, imagine nas discussões acaloradas, não é, os corações ficam, não é, fervendo, o sangue. Aprende ainda a calar-te sobre o domínio das impressões violentas. Jamais te arrependerás de, em tais ocasiões, ter guardado silêncio, sempre de ter falado. Então, às vezes, é melhor ficar sempre em silêncio, numa discussão também. Isso é muito... acontece muito no matrimônio, quem é casado, né? Às vezes tem muitas discussões entre, né, o pai de família, a mãe de família, e às vezes um tem que ceder. Né? No casamento é assim.
Alguém tem que ceder. Se cada um quer impor a sua vontade, é confusão na certa. Então, antes de começar uma discussão, vai fazer o silêncio. Deixa a outra parte falar. Né? Às vezes o silêncio é a melhor coisa a se fazer e aí se encerra qualquer discussão, não é qualquer motivo de ira. Enfim, guarda a solução dos teus casos diante das mãos da providência divina, do que das luzes de tua sabedoria. Ou simplesmente rezar, né? E entregar tudo nas mãos de Deus e que Ele faça da melhor forma possível. Pronto para ouvir, ponderado no falar, custoso de se irar, nos ensinou hoje o apóstolo Santiago. Então, 3 exortações que vindo a agravar-se em teu coração, farão de ti um cristão modelar, um verdadeiro sábio e um homem de bem. Então, meditar nessas palavras de Deus, na Sagrada Escritura, todos os dias, ou todos os domingos ao menos, ir à Santa Missa e ouvir as leituras, as práticas dos sacerdotes, as explicações, e guardar tudo isso no nosso coração. E aí sim seremos de fato sábios. Não teremos a inteligência das pessoas do mundo, mas teremos essa sabedoria divina de Deus, que é o que mais importa para a nossa salvação eterna. E nas dúvidas, recorrer sempre a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, ela que é a nossa boa Mãe do Céu. Quando vier a vontade de se encolerizar, de ter raiva de alguém, ou de dizer alguma palavra ruim para alguém, não é? Lembrar sempre, será que Nossa Senhora diria isso? Não é? Será que Nosso Senhor Jesus Cristo trataria assim essa pessoa? Faltaria com a caridade assim? E aí vamos nos corrigindo e vamos aprendendo a ser cada vez melhores. Porém, tudo isso por meio da oração, da meditação. Alcançaremos assim a paz da nossa alma. O mundo pode estar todo se revolvendo aí com confusões, com problemas, e de fato o mundo sempre foi assim. Sempre vem crise, sempre vem confusões, porém a nossa alma deve estar em paz com Deus. Devemos estar sempre e manter sempre o estado de graça, e assim teremos essa paz. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.